Família, obrigada a você, sócio. Veja o que a sua ação, a sua oração e a sua generosidade tem feito em favor de tantas pessoas. Ela diz assim: bom dia, Val, Márcio e toda a bancada. Sou natural de Barbacena, mas hoje moro em Florianópolis. Tenho orgulho de dizer que tenho um amigo que me leva a Jesus, que é o Márcio Mendes. Diga para ele mandar um abraço para mim e para toda a minha família. É a Júlia e a Mariana, as filhas dela, viu, Márcio? Ô, Júlia, que Deus te abençoe, minha querida. Que bom que Deus faça com que esta amizade transborde para além das ondas do rádio, para além de uma tela de televisão, de smartphone, de computador. Porque essa amizade, ela é real entre nós. É até mais do que uma amizade. É uma fraternidade. É uma amizade espiritual. Você sabia que isso existe? Amizade espiritual. E isso nós vivemos com muitos que acompanham há tantos anos o Sorrindo para a Vida, e quando nos encontram dizem assim: é como se vocês fossem da nossa família. Só que tem gente que se engana pensando que isso acontece só de lá para cá, porque eles nos veem todos os dias. Mas quando a gente encontra, existe uma sintonia de alma que faz com que a gente, mesmo sem nunca ter visto você, a gente sinta a pessoa como da casa, porque no coração a gente já é unido. Então, Júlia, para você, para seus filhos, um grande beijo. E ela diz assim: tem um pequeno testemunho para compartilhar. Eu tinha um processo parado na justiça que já completava 18 anos. E no dia que a Canção Nova partilhou uma oração, na ocasião do falecimento do Monsenhor Jonas, eu fiz aquela oração despretensiosamente, no pequeno intervalo do meu trabalho. Mas eu pedi ao Padre Jonas, fazia 18 anos, mas eu falei para ele que já que ele estava na presença de Deus e que ele sempre confiou na providência divina, que ele intercedesse junto a Deus Pai para que não faltasse nada a mim e para as minhas filhas, pois a situação era muito difícil naquele momento. Eu continuei trabalhando e acabei esquecendo daquela oração simples que eu fiz no meio do dia. Eu fui para casa, meu celular havia descarregado. E somente quando eu fui dormir que eu o liguei novamente. Já passava da meia-noite. Vi que tinha uma mensagem da advogada que cuidava do processo. Repito, que já estava há 18 anos parado. E ela dizendo assim que tinha dado mais uma movimentação e que a indenização ia sair até junho de 2023. Pois bem, no mesmo dia em que eu obtive a resposta, o dinheiro da indenização caiu na minha conta, que estava previsto para junho e que já durava 18 anos. 18 anos. Depois de tantos anos, algo que eu já estava desacreditada. Fiz meu algo a mais para ajudar a Canção Nova. Fechei um pedido no porta a porta. Algumas pessoas do meu grupo de oração também fizeram Pix, enfim, tudo em gratidão pela intercessão do Padre Jonas e pela Canção Nova ser esse canal de graças em nossas vidas. Vocês me ajudam a rezar o tempo todo e me fazem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e como tantos, eu também posso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quem duvida do poder da oração, quem duvida da intercessão daqueles que já partiram e estão na presença de Deus, não sabem o que estão perdendo. A oração muda tudo, meu povo. A oração não nos dispensa de fazer a nossa parte, o nosso trabalho, de arcar com as nossas responsabilidades. Mas a oração nos dá força na nossa fraqueza, nos ilumina nas nossas decisões quando nós estamos confusos. Por meio da oração, Deus nos dá a sabedoria que nós não temos. Na oração, nós encontramos discernimento para separar o que é ruim do que é bom, para encontrar num emaranhado de propostas o caminho que é de Deus. Na oração, Deus completa a medida que nos falta. Nós precisamos rezar
Quem tem uma vida de oração tem uma vida em outro nível. O que faz a gente subir de nível não são os nossos convívios sociais. O que faz a gente subir de nível não é o que a gente tem na nossa conta bancária. O que nos faz subir de nível é a nossa amizade, nosso relacionamento com Deus. Quem tem amizade com Deus e ora, para esta pessoa nada é impossível. Então não perca a sua coragem, não perca a sua confiança. Se você já rezou muitas vezes por uma situação e não aconteceu o que você precisa, continue orando, porque a resposta virá e não falhará. Amém. A resposta virá. E eu quero, antes de retomar aqui a nossa frase do dia, que está aqui no livro da coleção Dons do Espírito, de maneira especial hoje, Dons de Fé e Milagres, eu quero saudar aqui o nosso querido amigo Juliano, está no câmera 1 hoje aqui, aniversariante do dia. Que Deus abençoe a sua vida, viu, meu irmão? Parabéns para você. Parabéns, A gente Juliano. deseja o melhor de Deus na sua vida, que é a graça do Espírito Santo. E eu quero dedicar essa frase do dia para o Juliano. Olha lá, o Juliano está na tela aí, ó. Deus te abençoe, viu, querido? Que Deus fecunde cada vez mais o amor dele na sua vida, a graça dele. No final ele pode escolher aqui entre os melhores cantores quem vai cantar para ele. Se sou eu ou é a Val. Pode ser combinado, gostei, Márcio, gostei. Isso foi sensacional. Bancada de cantor. Ai, Valmir, você não sabe. É para contrabalancear. O lado de lá tá muito forte, então eu e a Val estamos aqui para contrabalancear. Ai, família, vamos para a nossa frase do dia, vamos retomar aqui. Está aqui na nossa coleção Dons do Espírito Santo, querido Márcio Mendes, de maneira especial hoje aqui, nessa edição Dons de Fé e Milagres. A frase nos diz assim: tudo o que pedires a Deus, tudo o que pedires a Deus obtereis, contanto que o vosso pedido seja para a glória de Deus ou para o bem do vosso próximo. Amém. Tudo que pedires a Deus obtereis. Que coisa linda! Contanto que o vosso pedido seja para a glória de Deus ou para o bem do vosso próximo. Amém. Amém. Me pediram para repetir a música da outra vez que eu vim e coisa quiseram saber de novo o nome da música, Deus vai me segurar. Então nós vamos repetir essa graça hoje. Amém. Vamos encher o nosso coração de esperança. Grandes milagres são os detalhes. A esperança faz cada dia acontecer. Nem tudo eu posso ver, mas sei que posso crer. Quão detalhista é o autor da minha fé. Posso perder o chão, tudo se abalar, firmarei os meus pés, nessa rocha eu fico em pé. Se o barco estiver naufragando no mar e o meu Deus me chamar, sobre as águas vou andar ao lado dele, prosseguir, confiar, desbravar o impossível. E se o gigante mar se agitar, Deus vai me segurar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 10, versículos do 19 ao 39.
Talvez você pergunte, nossa, hoje são tantos versículos, né? Mas se você olhar aí o primeiro conjunto e comparar com o último, na Bíblia, a tradução da CNBB, você vai ver que o primeiro tem o título assim, exortação à confiança. E o último, exortação à constância. Uma confiança que nos leva a permanecer firmes, para não perder o prêmio, para não perder a recompensa, para não perder a graça, para não deixar escapar o favor de Deus que vem a nós. Então, não tem jeito de desarticular, de desvincular uma da outra. Mas você vai ver que palavra preciosa. Eu digo isso nem porque seja longa, não. É porque é tanta riqueza nesta palavra que cada 2, 3 versículos já dariam um sorrindo para a vida. Mas vamos lá. Versículo 19. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, com o coração, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água pura. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. Estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, aqui as nossas reuniões, os nossos encontros de oração, a missa, não é? Os grupos de oração, o culto ao Senhor. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. De fato, se teimarmos em continuar pecando, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelos pecados. Resta apenas a terrível expectativa do julgamento e o ardor de um fogo para devorar os rebeldes. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado à morte sem misericórdia, com base no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Podeis então imaginar o castigo bem mais severo que merecerá quem calcou aos pés o Filho de Deus, quem profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas, ora apresentados em espetáculos, debaixo de injúrias e tribulações, ora solidários com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele.
Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus por esta palavra. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo que vem fazer soar aos nossos corações esta palavra de Deus nesta manhã de hoje. Meus irmãos, nós temos a ousadia, nós temos a audácia de, pelo sangue de Jesus, entrar na presença de Deus. Pelo sangue de Cristo, eu e você podemos entrar na presença de Deus. Apesar dos nossos pecados, Márcio? Sim, apesar dos nossos pecados. Apesar das nossas fraquezas? Sim. Da nossa pouquíssima fé? Sim, Senhor, sim, Senhora. Porque Cristo pagou a nossa entrada. Você não entra num espetáculo se você não tem a entrada. Nós tivemos há pouco tempo aí uma apresentação de um circo desse famoso no mundo inteiro. Espetacular. Espetacular. Fora do normal, extraordinário. Muita gente gostaria de assistir aquele espetáculo. É caro. Se você não tiver entrada, você não entra não. Ou você paga, ou alguém tem que pagar por você. Porque de graça você não entra. Jesus pagou a sua entrada não para um espetáculo, mas para o acesso a uma vida que não acaba mais. Você tem acesso à maior autoridade que jamais existiu. Você tem acesso ao próprio Deus, por causa que Jesus pagou com seu sangue para que você tivesse esse acesso. Então nós temos sim a ousadia de entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, porque o véu do templo era um sinal do corpo de Cristo. O que é essa cortina? Não é? Uma cortina é algo que você vê e que muitas vezes esconde atrás dela algo que você não vê. Não é? Por trás da cortina quase sempre existe ar e você não vê o ar. O Santo dos Santos, que era guardado com um véu, escondia a presença invisível de Deus, porém real. Só que esse Santo dos Santos, esse véu do Santo dos Santos, era uma figura, era uma representação da carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que iria se encarnar. Por isso que diz aqui, ó, o caminho novo que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Nós temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Deus vivo, mas também homem, divino e humano. Existe um ser humano no céu. E mais, esse ser humano é o próprio Deus, é Jesus Cristo, nosso Salvador, à frente da casa de Deus, intercedendo por nós. Então nós podemos nos aproximar porque Cristo é em nosso favor, mas aproximemo-nos corretamente, de coração sincero, cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência. Como é que eu purifico, Márcio? Meu coração de toda má consciência. Já ouviu falar em confissão? Melhor se você a fizer com um sacerdote. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que gostariam e não podem, porque não tem um padre por perto. Alguns, inclusive, não têm um padre por perto no Brasil, em milhares de quilômetros. Em milhares de quilômetros. Então purifique a sua consciência diante de Deus, fazendo a sua confissão ao Senhor na intimidade da sua oração. E diz, também com o corpo lavado com água pura, o batismo. Você é batizado. E se não for batizado, está na hora de ser. Alguns enxergam o batismo como um curso a se fazer e um diploma a conquistar, ou ficam esperando que alguém venha lhe propor o batismo. Vai lá, meu filho. Fala com o padre que você quer ser batizado.
Diz a Ele que você quer abraçar essa fé em Jesus Cristo, ou que você já tem esta fé, mas que por alguma razão sua mãe não batizou você, seu pai não batizou você, você cresceu, envelheceu e não tem o batismo. Vá lá, peça esta graça, porque o batismo nos purifica de todos os nossos pecados. É o começo de uma vida nova, é uma graça real, consistente, que transforma a nossa vida. Você não pode ficar sem isso. Então não dependa mais dos outros para isso. Vá em busca de um sacerdote e diga a ele que você quer ser batizado. E continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, sem fraquejar, sem vacilar, sem desmaiar pelo caminho, sem esmorecer jamais. Vamos continuar professando, afirmando a nossa esperança em Cristo Jesus, pois Ele que nos prometeu é fiel e não trai as suas promessas. Olha, eu tenho carregado sempre comigo essa promessa de Deus, que a gente gravou naquela medalhinha das duas cruzes, medalha das duas cruzes. Uma promessa de Deus. Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quantas graças alcançadas pela confiança naquele que prometeu esta promessa. A nossa confiança não está no objeto. A nossa confiança não está nas palavras, como se fosse uma mágica. A nossa confiança está naquele que é fiel e não pode falhar. A minha confiança está naquele que prometeu, e aquele que prometeu disse: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quantos nos testemunharam verdadeiros milagres que receberam, simplesmente por quê? Porque foram capazes de confiar em Deus, na promessa de Deus, em situações dificílimas, algumas situações impossíveis. E quando se fala de situações impossíveis, eu vou lembrando tantos testemunhos que passaram aqui por este Sorrindo para a Vida. Me lembro que a Valdeina, um tempo atrás, trouxe um testemunho de um casal de pastores evangélicos. A esposa é quem trouxe esse testemunho. Os evangélicos nem são muito afeitos a essa questão dos sinais, né, como a medalhinha. E ela narrava para nós que o seu marido, à frente de uma igreja, tinha cometido adultério e manteve um relacionamento de uns 2 anos com uma moça que participava lá naquela igreja. E não conseguia se desvencilhar. Pelo contrário, o casamento foi ficando cada vez mais comprometido. Ele perdeu a mão ao ponto de levar a moça para dentro de casa, com a esposa presente, delas se desentenderem e ele tomar o partido da amante. Naquela altura, com o coração despedaçado, ela já não via a possibilidade do que fazer para salvar o próprio casamento. Porque orar já tinha orado, já tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. E vendo o testemunho de tantas pessoas que confiaram nesta promessa, no seu coração ela foi dizendo para si mesma: também confiarei. Se o meu marido aceitar, também farei isso a ele. E quando chegou lá para ela esses 2 sacramentais, ela pegou um para si, levou um para o marido, explicou o que era. A cruz do Senhor, sinal de salvação, e de cada lado desta medalha, algo especial. De um lado, uma oração de libertação, de exorcismo. Do outro, uma promessa de Deus, que brotava da Sagrada Escritura: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Veja, era um pecado consolidado, há 2 anos. E ela disse que no momento em que o marido aceitou aquele sacramental e usou, começou um processo de transformação na vida dele. Foi tomado de um profundo arrependimento. Começou uma mudança de imediato que foi crescendo ao ponto de ele não só romper com aquele relacionamento de adultério, mas de assumir a coragem de publicamente confessá-lo, de se retratar,
de voltar à fidelidade no seu matrimônio. Eu pergunto a você, isto é ou não é o cumprimento da promessa daquele que é fiel? Fiel é o Senhor. Eu lembrava nesses dias ainda um testemunho que mexeu muito comigo, daquela família lá de Taguatinga Sul, cujo filho nasceu praticamente com todo tipo de comprometimento, desenganado pelos médicos. Samuel. A Valdênia tem uma boa memória, ela lembra bem. Esse menino praticamente morreu. Os órgãos dele foram decretados falidos. Ele entrou em processo de falência dos órgãos. Teve todo tipo de complicação, infecção no cérebro, né? Coração parou, teve que ser reanimado, sabe? Transfusão de sangue. Foi tanta complicação que os médicos disseram para eles: vamos desligar os aparelhos e deixar seguir o curso normal. Deixa essa criança parar de sofrer, deixa ela morrer. Era isso que os médicos estavam dizendo. Mas os pais resolveram perseverar na oração. E ao contrário do que os médicos esperavam, a criança começou a reagir. Inclusive quando foi ali tirados os aparelhos, né, ventilatórios, né, ela começou a reagir. E os médicos, ainda preocupados, asseguraram para os pais que essa criança nunca seria normal, porque tinha faltado oxigênio no cérebro, porque ela tinha tido tantas complicações, seria impossível ela não ter sequelas. Mas quando os pais nos enviaram esse testemunho, eles enviaram o testemunho acompanhado de uma declaração de que a criança já estava 4 meses em casa bem, sem nenhuma sequela. E qual era a oração? Uma promessa de Deus: que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, porque fiel é aquele que prometeu. E agora, recentemente, aquele testemunho que a Valdênia trouxe aqui para nós, desse moço que chegou morto no hospital, 15 minutos morto, óbito declarado. Os médicos já tinham tentado todos os meios para reanimá-lo. Saíram e deram a notícia para a esposa: fizemos de tudo, não pudemos salvar o seu marido. Seu marido faleceu. E aí a esposa do lado de fora: ora, Senhor, meu marido confiou na tua palavra, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Cumpre a tua palavra na vida dele. E aquele que estava morto voltou à vida lá dentro, ao ponto dos médicos terem que colocar lá morte súbita, que era o que ele tinha, abortada. A morte teve que ceder espaço ao autor da vida, porque fiel é aquele que prometeu. Você percebe o tamanho da graça que nos está sendo dada? Ela é imensa. Então, meu amigo, vamos obedecer a palavra de Deus que nos diz: estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar no amor fraterno e nas boas obras. Nós precisamos nos animar uns aos outros, no amor e nas boas obras. Porque se nós não nos animarmos, nós nos desanimamos pelo meio do caminho. Por isso que nós somos uma comunidade, por isso que a igreja é uma família, porque quando um está desanimado, o outro vem e anima. Se você está desanimado, deixe que os outros animem você. Mas se você está animado, confiando no Senhor, está na hora de você acender o fogo naquele que se apagou, colocar a pessoa para caminhar. Procuremos animar-nos mutuamente. Vamos nos animar uns aos outros. Tanto mais que se aproxima o dia do Senhor na nossa vida. É o que a palavra de Deus está nos avisando. O nosso dia está chegando. Jesus vem. E nós precisamos estar preparados para recebê-lo. Porque se o Senhor não vem, você vai. Ou uma ou outra coisa. Mas o nosso encontro com ele está marcado. Se ele não vier ao seu encontro, você vai ao encontro dele. Ninguém escapa. Aí Deus, que nos ama, usa de Paulo para nos dar um aviso. Mas se teimarmos em continuar pecando,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade. E aqui continuar pecando significa continuar desviado de Cristo. Não é nos pecadinhos. Me perdoe dizer pecadinho, porque pecado é pecado, tá? Mas em comparação com a pessoa apostatar, porque olha aqui, ó, advertência contra a apostasia. Isso quer dizer abandonar a Deus, abandonar a Cristo, desprezar o Espírito Santo. Quem depois de ter encontrado a Cristo, a pessoa o renega, não tem outra opção para ela. Não terá outra proposta de salvação, porque ela conheceu e rejeitou. Se ela rejeitou o Salvador, ela vai ficar, o que ela vai esperar? O que vai ser a salvação dela? Se teimarmos em continuar pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelo pecado, só resta condenação. Então, hoje o Senhor diz para mim e para você: lembre-se dos primeiros dias, quando você, iluminado por Deus, encontrado pela graça de Deus, batizado, você foi capaz de, fortalecido pelo Espírito Santo, suportar longas e dolorosas lutas. Verdade ou não é verdade? Gente, tem coisas que a gente enfrenta na vida da gente. A gente olha para trás e diz: só por Deus. Eu não sei como é que eu aguentei, eu não sei como é que eu passei, eu não sei como é que eu suportei. Você olha e diz: eu tinha tudo para ter desanimado, mas parece que quando essa tribulação estava acontecendo, eu me fortalecia de dia para dia. O que era para me pôr para baixo, me jogava para cima. O que foi que aconteceu? O que acontecia naquela época? O que acontecia? Graça de Deus. Pela graça de Deus, nós somos capazes de suportar longas e dolorosas lutas, ora apresentados, diz aqui, em espetáculo, dando show para os outros, sendo injuriados, enfrentando tribulações. Outras vezes sofremos porque quem nós amamos está sofrendo. De fato, diz a palavra, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria. Isso aqui é muito importante para nós, gente. Você sabe o que os primeiros cristãos viveram? Inclusive aqueles que eram ricos, que tinham posses, que tinham terras, que tinham muito dinheiro. Vou ler para você. De fato, compartilhastes o sofrimento dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens. Eram tirados os bens desses cristãos, pelo simples fato de serem cristãos. Eram desapropriados de tudo, de terra, de tesouros, do que fosse que tivesse, até da própria casa. E sabe como é que eles aceitavam? Com alegria, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandonemos, pois, nossa coragem. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Quanta luta você enfrentou até aqui. Não abandone a sua coragem, que merece uma grande recompensa. A palavra de Deus nos atesta que a paixão do Senhor é o nosso penhor. Você sabe o que é penhor? Você já penhorou uma joia? Quando você penhora uma joia, você não recebe o valor da joia, não. Se você for na Caixa Econômica Federal para penhorar sua aliança, seus brincos, sua gargantilha, o relógio de ouro do seu tataravô que você herdou, você não vai receber o valor equivalente daquela joia. Você vai receber menos, não é? Porque você não está vendendo a joia. Você está, na verdade, pegando como que um empréstimo, deixando aquela joia como garantia. A joia é o penhor de que você vai pagar. Por isso está penhorado. Então, o que você recebe é sempre menor do que o penhor. Jesus entregou a vida dele, a paixão dele, é o penhor do que você vai receber. O penhor, o que foi penhorado, vale mais do que o que foi prometido. Você já percebeu isso? Penhor é uma garantia, em geral, de maior valor do que aquilo que foi prometido.
porque deve assegurar o pagamento para te garantir o céu. Jesus entregou a sua vida, morreu na cruz por você. A paixão do Senhor é penhor da glória que nós vamos receber, é garantia da felicidade eterna, é garantia de que a palavra de Deus vai se cumprir para nós. A paixão do Senhor é garantia da nossa ressurreição, mas ao mesmo tempo ela é exemplo de paciência em relação à maneira, ao modo como nós devemos enfrentar a vida com seus sofrimentos. Como é que eu devo enfrentar a minha vida com os meus sofrimentos? Olhe para a cruz de Jesus. Qual é a garantia que eu tenho que eu vou ressuscitar? Olhe para a cruz de Jesus. Ele entregou isso como penhor de que a sua palavra será cumprida na sua vida. Existe então, eu pergunto a você, existe alguma coisa que a gente não possa esperar da graça de Deus? Se você pode esperar a ressurreição, meu filho. Se diz aqui a palavra de Deus que nós podemos ter a ousadia de entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele abriu para nós. Tem alguma coisa que você teme não receber? Alguma oração sua que você teme que não seja atendida se Jesus nasceu e se entregou à morte por nós? Gente, nós não temos ideia do que é o céu que nos espera. Nem São Paulo, com as visões que ele teve ideia daquilo que esperava. Tanto que ele dizia, a gente vê como um espelho, a gente vê borrado. É só uma sombra do que a gente vê. Só que a sombra do que nos espera já é muito mais do que o que a gente vivencia aqui. O que nos espera é grandioso demais. É grandioso demais o que Deus nos promete no futuro. Mas o que Ele já fez por nós é ainda maior. O que nos espera é grande. Mas o que Jesus já fez por mim e por você é ainda muito maior. Quem era eu? Quem era você quando Jesus nos resgatou? Perdidos, excomungados, aniquilados, vivendo nas trevas. Onde foi que Deus achou você, meu amigo? Ou está te achando agora, talvez? Eu lembro muito bem onde Ele me achou. Nas trevas do meu medo, na escuridão das minhas confusões, nos meus desesperos. Eu não valorizava a vida que eu tinha. Para ser sincero com você, eu nem queria mais viver. Foi lá onde Ele foi me catar, foi ali onde Ele foi me buscar. Por que você duvidaria que Ele dará a vida a você, a vida depois da morte, quando Ele já lhe deu até mesmo a morte dele? Porque ainda essa dificuldade que eu e você temos em acreditar que um dia nós viveremos em Deus. Um dia nós vamos viver em Deus. Quando você terminar os seus dias terrenos, espera por você a graça do Senhor, uma vida que não acaba mais. Então, algo ainda mais inacreditável já aconteceu do que essa promessa de ressurreição. Deus morreu pelos homens. Aquele que não podia morrer, deu um jeito de morrer para que você pudesse viver. Se Jesus não tivesse se tornado humano, Ele não teria possibilidade de morrer por nós. Agora olha que interessante, imortal desde o princípio, tornou-se mortal para dar a sua vida por nós. Ele se fez participante da nossa morte para nos tornar participantes da sua vida. Ele participou do que não presta, para que a gente pudesse participar do que presta. Isso é misericórdia. É quando você desce até a miséria do outro para levantar o outro até a sua dignidade. Foi o que Jesus fez por nós. Do mesmo modo que pela nossa natureza humana seria impossível que nós vivêssemos para sempre, porque um ser humano de carne e osso, qual é o destino dele? Morre. A natureza humana é limitada e é finita. Seria impossível que vivesse para sempre. Da mesma maneira, era impossível ao imortal morrer.
Deus não tinha como morrer. A sua natureza jamais permitiria isso. Por isso ele entrou em comunhão conosco. De nós ele assumiu a nossa mortalidade, o que lhe possibilitou morrer. E dele nós recebemos a vida. Por isso, eu e você nunca podemos nos envergonhar da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus é um Deus crucificado, morreu por mim. Se um dia alguém te perguntar, alguém daria a vida por você? Você diga, não daria, já deu. Quando alguém falar para você assim, quanto você vale? Quando alguém disser para você que você não vale o arroz que você come, o feijão que você põe no prato, você diga, isso realmente eu não valho, eu valho muito mais do que isso. Eu valho o sangue de Cristo na cruz. Porque para não me perder para sempre, Deus enviou o seu Filho para morrer no meu lugar. Nunca tenha vergonha da cruz de Cristo. Aí até aqui eu compartilho com todo respeito e alegria com você, meu irmão evangélico. É por isso que nós católicos temos orgulho da cruz de Cristo, por isso que nós carregamos aquela cruz conosco. Muitas das vezes, não é obrigatório, tanto que eu não uso, não estou com ela. Ah, mas quantas vezes eu carrego comigo? Todos os dias, ali no meu cantinho de oração, eu tenho diante de mim a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não me envergonharei da cruz do meu Senhor. O meu Deus é sim o Deus crucificado. Pelo contrário, em vez de desconfiar, pelo contrário, confie nela. Glorie-se da cruz de Cristo acima de tudo, porque ela é o seu penhor, ela é a garantia da sua glória futura. Quando alguém te perguntar assim, o que é que te garante que você vai ressuscitar? Aponte a cruz de Jesus. Quando eu estava rezando e preparando esse sorrindo para a vida, eu me imaginei diante de Deus, sabe? No dia do meu julgamento. Eu acho que eu não vou ter palavras. E eu acho que eu não vou ter como me defender. Como é que um culpado se defende? Mas ali diante de Deus, sabe o que eu vi? Quando Deus pediu para eu prestar contas da minha vida, eu me vi fraco, entre lágrimas, só virando o dedo assim, apontando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a minha garantia, ela é o meu penhor. Quando o Pai do céu me perguntar, por que você acha que você vai entrar aqui? Eu só vou apontar, porque o teu filho mereceu por mim. Jesus tomando sobre ele a morte que encontrou em você. Porque quando nosso Senhor me achou, que eu me permiti ser achado por Ele, sabe o que Ele encontrou em mim? Encontrou traços de morte. Eu estava vivendo para morrer. Hoje eu morro para viver. Todo dia morre um pouco do mal, do pecado em mim. Mas antes, no passado, eu vivia para morrer. Quando Jesus me encontrou, eu estava com um pé na morte. E olha de quantas situações Ele me livrou. Então Jesus, tomando sobre Ele a morte que encontrou em mim, que encontrou em você, Ele garantiu com total fidelidade te dar a vida que você jamais poderia obter por você mesmo. Quem acha que a custa até de caridade vai poder comprar a vida eterna, desculpe, meu irmão. Porque a caridade que a gente faz mal paga o dom que a gente recebeu, que é de estar vivo. O bem que a gente faz não passa de obrigação, sabia? Como é que eu vou comprar algo que eu não mereço, cumprindo uma obrigação que eu já devo? Não é a caridade que eu faço que vai me salvar, não. Sem ela também não me salvo. Preciso fazer. Mas a minha salvação vem de Cristo. Ele é o meu Salvador. Se Ele tanto te amou, ao ponto de sofrer por você, por que que Ele se negaria a te dar aquilo que com todo esse sofrimento Ele conseguiu para você? Você acha que Ele vai te negar a ressurreição? Por que que Ele negaria? Se Ele morreu para isso. Se Ele aceitou sofrer por quem se jogava de cabeça no erro. Gente, quando Jesus entrou na minha vida, eu estava me jogando de cabeça no erro.
Talvez seja o que você está fazendo hoje, inclusive, se jogando de cabeça no erro. Se Ele me buscou quando eu estava me atirando no lixo, como que Ele não ajudará, como que Ele não recompensará quem o ama, quem o aceita e está tentando acertar? Você está tentando acertar? Fique em paz. Fique em paz. Continua tentando, não desanima, porque de tanto tentar você vai conseguir. Persevera. Está na hora de você ser constante. Nós não somos de desanimar para a nossa ruína. Nós mantemos a nossa convicção no Senhor para a nossa salvação. Feche seus olhos um pouquinho. Hoje, na presença de Deus, reconheça sem covardia, sem timidez, sem nenhuma vergonha. Reconheça corajosamente, proclame bem alto, fale para todo mundo que Jesus foi crucificado porque ama você. Jesus foi crucificado porque nos ama. Diga sem timidez, diga com alegria. Não tenha vergonha, tenha orgulho, diga: Ele me ama, Ele morreu por mim, Ele morreu no meu lugar. Entre tantas coisas grandiosas, tantas coisas divinas que São Paulo tinha para recordar a respeito do Senhor, como por exemplo, São Paulo poderia ter recordado que Jesus com o Pai criou o mundo. Poderia ter recordado que Jesus, sendo homem, dominou esse mundo, se tornou Senhor deste mundo. Mas não, São Paulo não disse nada disso. Você percebeu que Paulo não aponta nada disso? Você sabe por quê? Porque Paulo entendeu o que escapa de muita gente. Paulo compreendeu que o nosso maior título de glória que nós temos, que a nossa maior garantia, o nosso maior penhor é a cruz. Por isso ele diz assim: quanto a mim, eu me gloriarei somente na cruz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu não vou me gloriar por nada. A minha glória é a cruz do Senhor. Diga comigo: a minha glória é a cruz de Jesus. A minha glória é a cruz. Desta cruz me vem a força para vencer. Eu vou vencer pela graça de Deus. Eu vou vencer pela força do Espírito Santo. Eu vou vencer porque Deus é em meu favor. Eu vou vencer porque eu fui conquistado pelo sangue de Jesus. A minha libertação, ela é real, ela é verdadeira. Existe uma força espiritual que vai me lançar para frente. E por essa força eu vou me desenlaçar de tudo aquilo que me prende, pela graça de Deus. Eu me glorio da cruz do Senhor. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Bendito seja Deus por essa palavra nesta hora. Meu irmão, o sentimento que me vem nesta hora, minha irmã, que chegou a hora de você assumir o protagonismo da sua vida. Deixar para trás todo esse vitimismo. Em vez de ficar justificando, em vez de desistir, justifica a sua fé agora na presença de Deus. Assuma que você é salvo, você foi salvo, você é liberta pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assuma essa verdade na sua vida.
pare de querer negar a sua fé, pare de querer assumir, resolver, tomar conta das situações a partir das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas forças. Não, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que vela por cada um de nós, que se doou inteiramente por nós numa cruz. Assuma, essa palavra vem muito forte ao meu coração, assuma o protagonismo da sua vida, e assumir o protagonismo da sua vida é tomar sobre si a cruz e seguir o Cristo, é reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, como libertador da tua história. É isso que Deus nos chama a viver neste dia. Bendito seja Deus por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos leva tão profundamente ao encontro do teu amor, por esse amor incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. Que de fato essa palavra nos provoque a nos retomar e a perseverar na fé para a nossa salvação. Amém. Amém. Bendito seja Deus que tanto fala ao nosso coração, que cura o nosso coração por meio da sua palavra. O Márcio, no finalzinho, disse assim, que existe uma força que nos impulsiona para frente, e é Deus. E num dos versículos diz, aquele que fez a promessa é fiel. É fiel. Então acredite nas promessas de Deus na sua vida, tá bom? Ele vai cumprir, ele cumpre sempre o que diz. Abraço apertado a tanta gente linda rezando conosco, deixando pedido de oração, deixando testemunho, deixando a participação aqui. Muito, muito obrigada a você de todo o Brasil e além Brasil que está na sintonia conosco. Nosso carinho, nossas orações a você que é da família Canção Nova.